Nós vamos falar hoje, o título é o seguinte, vai ser uma pregação, espero, curta, Movimento Judaico-Messiânico Atual e sua conexão com a Igreja do primeiro século. Vai ser uma palavra que vai esclarecer dúvidas, eu imaginei as suas dúvidas e vou tentar respondê-las, tá? Então vamos começar, pode pôr na tela para mim a primeira transparência? Vamos começar fazendo algumas afirmações. A Igreja do primeiro século, tá? Quem quiser tomar nota, não existe isso em livro, praticamente. No meu livro, Trazendo a Igreja de Volta às Raízes Judaicas, existe alguma coisa. Mas eu fiz aqui um apanhado, né? Enquanto estava no hospital com meu papai, estava trabalhando também. Falei, deixa eu buscar aqui de Deus o que eu posso falar. Então, vamos lá. A Igreja do primeiro século era totalmente judaica. Yeshua, seus apóstolos, discípulos, eram judeus. E eles viveram 100% como judeus. Eles eram judeus. Lucas capítulo 4, e Jesus chegando na sinagoga de Cafarnaum, né, leu o livro de Isaías, era a sinagoga, era a Haftará, a Torá, eles faziam o que nós fazemos aqui, não é? E não haviam ainda cristianismo e nem havia os gentios. Entenda que em Yeshua não há mais gentios, todos são da família de Deus. Mas gentio significa na Bíblia o não judeu, tá? Então, gentio quer dizer nações, gente das nações. Árabe, medo, persa, egípcio, turcos, asiáticos, são gentios, né? Brasileiros, alemães, etc. Muito bem. A partir do ano 32, após a morte de Yeshua, acontece um fenômeno. Qual foi o fenômeno que aconteceu? As boas novas, né? Através de Yeshua, que era judeu, que pregava a Torá, começou a ser espalhada para os não-judeus, né? E a primeira passagem que temos na Bíblia é Atos 2, quando os apóstolos estavam lá morrendo de medo, o que ia acontecer com a partida de Yeshua. Yeshua morreu, não é? E ainda não tinha sido, havia ressuscitado, mas não havia voltado ao Pai, e eles estavam ali com medo dentro do cenáculo, quando Pedro e os apóstolos são visitados pelo poder do Espírito de Hashem, e eles cumprem Joel capítulo 2, e profetiza, e sai ali cheios do Espírito, e ali naquele dia, está lá em Atos 2, 42, está lá Atos 2, 2, 40, deixa eu ver que eu anotei aqui, 2, 8, né? Quando Pedro prega para medos, persas, árabes, egípcios, asiáticos, gente da Salamina, da Pifília, gente de toda a Capadócia, ali da Grécia, eram o quê? Gentios. Então, a primeira versão dos gentios recebendo a mensagem através de Pedro, né? E depois, no capítulo 10, há um segundo fenômeno, não é? E aqui em Atos 2,8 fala que mais de 3.000 almas se renderam a Yeshua. Eles não eram igreja batista, não eram presbiterianos, não eram assembleianos, não é? Eles eram o quê? Estavam com os judeus dentro das sinagogas, né? E aí, lá em Atos capítulo 10, acontece a visão de Pedro, que teve aquela visão de Cornélio, lembra? Cornélio, centurião da guarda, era um chefe da guarda romana, e eles foram batizados pelo Espírito Santo. E Pedro tem um encontro com ele, e aquilo foi fantástico para Pedro, porque Pedro viu, falou, gozado, eu achei que a salvação era só para os judeus. Por quê? Yeshua disse em Mateus, Yeshua disse, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se você vai ver as cartas de Paulo, fala que primeiro aos judeus, depois aos gentios. Mas Paulo só entendeu isso lá na frente, e Pedro entendeu com Cornélio, quando ele viu aqueles gentios, e o judeu tinha muita acepção de pessoas, eles iam falar, nós não podemos relacionar, nós não podemos entrar em casa de gentio, quando Deus dá a visão de Pedro daquele lençol, com aqueles bichos imundos, impuros. E aí Pedro entende que Deus estava falando não de comida, mas das coisas que ele santifica, que o gentio era merecedor de toda a graça de Deus, e por isso Yeshua veio não só para as ovelhas perdidas de Israel, mas para todas as nações que nele creem e confessam o seu nome como Senhor e Salvador, é o que Paulo fala em Romanos. Muito bem, então o que acontece? Yeshua, os apóstolos, Paulo, os discípulos, liam as Escrituras, a Tanar. Gente,
aprende isso aí. Vem uma judia aqui, faz uma pergunta, ninguém sabe o que é Taná. Você estuda Taná? O que é isso? Dá um mau entendimento. Ai, que nível baixo. Nossa, sinagoga, você não é uma igreja evangélica, aqui é uma sinagoga, você tem que saber o que é uma Tanar. A Tanar é um acróstico da palavra T de Torá, Na de Niviim e Que, esse CH, Que de Ketuvim, que significa Torá, profetas e escritos, ou seja, o Antigo Testamento. Então, como é que chama o Antigo Testamento em hebraico? Tanar, né? Que é o Antigo Testamento. E eles, você vê em Lucas 4, Yeshua indo à sinagoga. Abra comigo em Atos 13, 15, para você ver que interessante. Olha que interessante. Atos capítulo 15. Você vai ver os judeus e também os gentios estudando a Torá. Não havia igreja evangélica, não havia igreja católica, entendeu? Você tem que entender isso. Olha lá, Atos 13, 15, tá? Eles estavam lá em Antioquia, na Turquia, tá? na Pisídia, entrando na sinagoga no dia de sábado, versículo 14, sentaram-se. Então, sinagoga é um local de sentar-se, para estudar a palavra, como vocês estão agora sentados. Versículo 15, depois da leitura da lei, o que é lei aí, original? Torá. Depois da leitura da Torá e dos profetas, o que é Haftará? Leitura dos profetas. Então, depois da leitura da Torá e da Haftará, o chefe da sinagoga mandaram dizer-lhe: irmão, se tem de alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então, Paulo estava na sinagoga de Antioquia, irmãos, não estava em Jerusalém. E lá havia judeus e não judeus, né? Havia não judeus, porque aqueles primeiros seguidores de Yeshua estavam dentro da sinagoga. Olha que interessante comigo, para você ter uma ideia, de Atos capítulo 18, passa a página, Atos capítulo 18, no versículo 4. Olha que interessante, olha que interessante. Versículo 4, ele discutia todos os sábados, Paulo, né? Na sinagoga. Então, onde é que o Paulo ia na sinagoga? A igreja batista, presbiteriana, católica? Não existia. Ele ia na sinagoga e persuadia, leia comigo, leia, judeus e gregos. Por que era grego? Porque ele estava lá em Corinto. Corinto é Grécia, então Corinto tinha grego, a África tem africano, o Egito tem egípcio e Corinto tem gregos. Então, grego é judeu? Não. Eram gentios, então Paulo estava persuadindo a cada sábado, judeus e gentios aonde? Na sinagoga. O que nos ensina? Que a sinagoga era um ambiente que agregava judeus e não judeus. Infelizmente hoje, não é assim. As sinagogas se fecharam. Se você chega lá, eles vão te perguntar, você é judeu? Não. Então, aqui não é o seu lugar. Não é? Tá bom? Então, vocês estão vendo aí, não é? Os judeus crentes viviam como judeus. Por exemplo, Atos 10, né? Atos 21, Atos 24, 14, 25. Eu não vou ler todos os versículos, mas olha só aqui alguns, para você ver que os judeus, porque muitas vezes o evangelho fala assim, não, Yeshua acabou com a lei, não existe mais nada, tudo agora está debaixo da graça, não existe mais nada. Mas olha aqui Atos 21, por exemplo, 21, 20. Olha lá para você ver, 21, 20. Diz assim. Não é 21, 20. Atos 21. 21, 20. Ouvindo isto, eles glorificaram a Deus e disseram, bem vês, irmãos, quantos milhares, olhe, preste atenção, milhares há entre os judeus, não é? Que têm crido, e todos são zelosos da lei. Ele está falando aqui de judeus crentes, judeus messiânicos. Então, os primeiros judeus, seguidores de Yeshua, eram chamados não de seguidores do Machia. Era por isso que vem a palavra Machia, messiânico. Judeus messiânicos. Eram os judeus que seguiam Yeshua. Não é? Então, aqui você vê. Outra passagem, por exemplo, Atos 24, 14. Mas confesso-te isto, que segundo o caminho, que é Netívia, que eles chamam de seita,
sirvo a Deus os nossos pais, crendo em tudo que está escrito na Torá e na Haftará. Ou seja, os judeus messiânicos da época criam na Torá, na lei e na Haftará, nos profetas, ou seja, em todas as escrituras. Gente, eu posso ficar lendo cada versículo desse para vocês, mostrando que os judeus messiânicos continuavam judeus, lendo a Torá, a Haftará nas sinagogas, mas crendo que Yeshua era o Messias. E eles eram aceitos na sinagoga. Tanto assim que quando Yeshua chegava, quando Paulo chegava, como Atos capítulo 18, dava a Torá para ele. O Rabino Paulo chegou. É a mesma coisa que eu chegar lá em Vitória. Se eu chegar lá e eles ficarem sabendo que eu estou lá, o que eles vão fazer? O Rabino Marcelo está aí, convide ele para dar a palavra. Isso acontece todas as vezes que eu vou em Vitória. Eu fico caladinho para eles não desconfiarem que eu estou lá, para descansar um dia, 2 dias, eles me descobrem e eu vou para lá. Assim faziam com Paulo. Paulo está em Corinto. Ô Paulo, vem cá pregar para nós. Né? Isso é normal. E aonde estavam os crentes? Misturados. Então tinha judeus que não criam Yeshua como Messias e havia judeus que criam Yeshua como Messias. Eu vou passar para frente, porque são muitos versículos. Muito bem. Exemplo do estilo judaico. Precisa falar? Nem vou citar, porque você já sabe de cor. Yeshua usava o quê? Aquela mulher que tocou nas orlas do vestido. É isso aqui, orla, é o tzitzit. Em hebraico é tzitzit, no original. Então, usava talite. O judeu Yeshua foi circuncidado no 8º dia, foi apresentado como homem no 40º dia, que é quando termina o resguardo para a mulher que teve um filho homem. O que mais Yeshua fazia? Bar mitzvah, havendo ele completado 13, porque acabou de fazer 12. Aí fez a leitura pública, né? E foi até bacana, até hoje é assim, né? Então, o bar mitzvah, o que mais de estilo judaico que eles tinham? As festas, você vai ver no Novo Testamento, todas as festas bíblicas, os apóstolos celebrando. Exemplo, João 7, celebrando o tabernáculo, né? Celebrando a Páscoa, e daí vai. Muito bem. Bom, a igreja do primeiro século vivia o estilo judaico andando na mesma doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, havia unção, sinais, poder, não havia necessidade entre eles, eram cooperadores e dados uns aos outros. Havia alegria, singeleza, adoradores e eram e cresciam em graça. Então aí mostra a primeira comunidade judaico-messiânica com gentios vivendo juntos, né? Muito bem, está indo bem? Aí Pedro tem essa visão que eu já falei, a inclusão dos gentios. Paulo é levantado por Hashem a caminho de Damasco para ser o apóstolo dos gentios, para levar às nações as boas novas. De quê? Desse judaísmo messiânico, que cria em Yeshua, mas cria em toda a Torá, os Neviim e os Ketuvim, os escritos e os profetas. Frequentava a sinagoga, acabei de ler para vocês. Em Israel, os gentios, no início, quiseram virar judeu. Aqui você tem que entender. Preste atenção. Diga, aqui eu preciso entender claramente. Diga claramente. Opa, saiu da tela. Voltou. Os gentios, no início, quiseram viver como judeu, porque ficava dentro da sinagoga. O judeu vestia diferente, falava hebraico. E aí, o que aconteceu? Tiago, irmão do Senhor, Yeshua, realiza lá em Atos capítulo 15, que nós chamamos de primeiro concílio de Jerusalém. Que foi o primeiro concílio? Não vou ler para você, depois você lê em casa. Foi mais ou menos o seguinte: o que nós vamos fazer com essa quantidade de gente? Irmãos, eu imagino, não está escrito na Bíblia, mas eu imagino, e é fácil imaginar, que numa sinagoga começou a haver mais gentios do que judeus. Por quê? Sempre as nações... Imagina em Corinto. Corinto tem mais grego do que judeu. Então, eu imagino que a sinagoga de Corinto tinha muito grego. E a Bíblia fala que eles estavam lá. Então, aí os gregos, numa sinagoga, não tinha igreja católica, não havia igreja evangélica, queriam viver como judeu. Ah, eu sou judeu também, mas você é grego, você não é judeu. Ah, mas eu virei. Hein? Não havia Novo Testamento ainda, né? Provavelmente Paulo escreveu as suas cartas, né?
antes da destruição do templo. Então, alguns teólogos calculam de 40 a 69. Nesses 29 anos, Paulo escreveu praticamente quase o Novo Testamento. Apóstolos como Mateus, né, João, Marcos, escreveram também, bem mais tarde que Yeshua morreu, que era a tradição oral. Muito bem, voltando para cá então, eles queriam virar judeu. Aí Tiago fala, não, vamos fazer o seguinte, não judeu pode frequentar nossas sinagogas, mas eles não se tornam judeus. Eles não têm obrigação de cumprir as nossas tradições e costumes, principalmente as nossas leis. O que eles têm que fazer é guardar as 7 leis noéticas, que eles reduziram para 4. Então, o que os apóstolos fizeram? Resumiram as 7 leis noéticas, que está lá em Gênesis, para 4. Quais são elas? Não praticar idolatria, não serve. Nenhum cristão que segue Yeshua pode idolatrar uma imagem, gente. Não tem sentido. Isso é lei universal, é lei de Noé. Nem é evangelho, está lá atrás. Então, os apóstolos, a instrução apostólica, não praticar idolatria, não praticar a sexualidade ou a imoralidade sexual, porque era uma bagunça naquela época, não é? Os bígamos, várias mulheres, para um homem, não é? A prostituição. Então, que ele seguisse os mandamentos do Senhor, não é? Que eles não comessem animal sufocado. O que significa isso? Não comesse sangue, né? O animal tem que ser sangrado, não comer o sangue na cara do animal, por isso que sangra o animal. E depois que se abstivesse do sangue. Isso, alguns rabinos interpretam, não é? Assassinatos, que não cometessem nenhum tipo de assassino. Lembra você que Yeshua complicou isso aí. Ele falou, se você odiar o seu irmão, você já o assassinou. Né? Então, o assassinato aí é bem amplo dentro do judaísmo, é tirar a vida. Você tira a vida fisicamente, mas você pode tirar a vida com palavras, né? A pessoa pode jogar uma pessoa no lixo, no alta depressão, com uma palavra. Você tira uma vida falando, né? Muito bem. Aí, e Paulo fala claramente o seguinte, olha o que Paulo fala no versículo 21. Quanto aos gentios que se abstenham das leis, que cumpram as leis noéticas, e quanto à Torá, ele fala o seguinte, vão à sinagoga para aprender a lei, porque a cada sábado é ensinado na sinagoga a lei. Onde é que os gentios estavam? Na sinagoga. Quem está entendendo? Tem gente que interpreta aqui que Paulo falou só as 4 leis, o resto eu posso fazer. Não, Paulo falou, isso vocês têm que cumprir, na graça, né? Como seguidor de Yeshua. Mas a cada sábado, em cada lugar, tem sinagoga, vão e aprendam. O que você vai aprender na sinagoga? Culto da prosperidade? Copo água em cima da televisão? O que vocês vão aprender? Vão aprender a lei do Senhor, a Torá. Não é? Está indo bem? Calma lá. Na carta ao Romano, capítulo 11, Paulo mostra que os gentios, crentes, não substituem Israel. E que eles podem participar da mesma seiva. O que é a seiva? Nutriente da planta, das mesmas bênçãos da casa de Israel. Então, vamos ver Romanos 9, para você entender. Abra lá em Romanos 9, diz assim, Romanos 9, 4. Vamos ler o capítulo 3, o versículo 3, Romanos 9, 3. Porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus parentes segundo a carne. O que Paulo está falando? Eu queria ir para o inferno se eu não ganhar um judeu para Yeshua. Prefiro morrer. Né? Você vê que Paulo dá a vida pela salvação de um judeu, que o judeu daquela sinagoga que não cria no Mashiach pudesse crer. E aí ele fala assim, os quais são israelitas, de quem é a adoção, ou seja, a escolha. Deus escolheu o povo judeu, Deus nos escolheu as nações, escolheu o povo judeu. A eles são a glória, as alianças e a promulgação da lei, o culto, as promessas. Irmãos, quantas promessas tem na Bíblia? Mais de 8.000. Então, quando Paulo mostra o enxerto do não-judeu em Cristo nessa oliveira, esse não-judeu passa a ter direito às alianças. Por que você pode ler um salmo de Davi? Não foi escrito para você. Eu posso porque eu estou em Cristo.
Em Cristo eu tenho acesso às promessas, aos pactos. O que você tem com a aliança de Davi? Nenhuma, você não é judeu. Mas por que você pode estar na aliança davídica, noética, abrâmica? Noética não, que era da universal, era, na época, uma lei universal. Mas a aliança de Abraão, Paulo fala em Gálatas, vós sois co-herdeiro de Cristo da família de Abraão. Abraão é vosso pai. Olha aí, de Abraão veio Isaac, Isaac vieram os judeus, mas em Cristo ele joga como Abraão, seu pai, em Gálatas. Então o que você começa a entender? Que tem muita coisa errada por aí. Conclusão. Os judeus crentes viviam como judeus, sendo zelosos da lei, por exemplo, Atos 21, 20. E os gentios crentes viviam como gentios, mas ambos em harmonia nas mesmas sinagogas, sendo a família de Deus, Efésios 2, 19. Porque em Cristo, no Machia e Yeshua, judeus e gregos, judeus e não judeus, constituem a família de Deus. Está claro? E em Efésios 2,14, fala que o muro de separação que havia do judaísmo, dos judeus, com as nações, foi quebrado em Yeshua. Está entendendo? Então agora o não-judeu em Yeshua pode participar de todas as bênçãos. Está certo? Está claro? Mas vamos clarear isso mais ainda. Muitos pastores viram para mim, a primeira coisa que eles falam comigo, você tem que saber responder. Lá em Romanos 2,9, fala que não há diferença de judeus e gentios. Por que vocês ficam fazendo judaísmo lá na sua sinagoga? Aí eu pego, não, você não leu direito. Volta lá e lê o que está escrito. Lá está escrito o seguinte, não há diferença entre judeus e gentios crentes quanto à salvação. Quando ele fala não há diferença de homem e mulher, de judeus e gregos, quanto à salvação. Mas é claro que há diferença de homem e mulher. Você não pode entrar no banheiro feminino. Mas Yeshua, Paulo falou que não há diferença. Então você vai entrar no banheiro feminino? Paulo está falando quanto à salvação, ou seja, mulher, criança, menino, raça, povos, gregos, judeus. Não há diferença de salvação. Yeshua veio para todos. Diga amém. Mas há diferença, diga comigo, mas há diferença, mais uma vez, mas há diferença do judeu como povo e nação. Porque a palavra fala que toda a vinda messiânica, toda a vinda de Yeshua acontece em Jerusalém. A palavra fala que o judeu ainda é e eternamente será o povo escolhido. A palavra fala que Israel será a luz para as nações. A palavra não fala que todo Belo Horizonte será salvo, mas a palavra fala que todo Israel será salvo. Então há um tratamento diferenciado que eu chamo Israel como nação corporativa. O que é isso? Representa as demais. Se não fosse assim, quantos países tem hoje? Quantos países? Chuta, quantos? Quase 300. Dizem 285, mas vamos supor que seja 300. Já pensou, para alcançar 300 nações, você teria que fazer 300 Torá, 300 evangelhos, 300 línguas, 300 leis. Então o que acontece? Deus chama Israel, faz um papo com Israel e fala, recebam tudo de mim, agora passe para as nações. Quem está entendendo? Então Deus não anula. E é por isso que Yeshua é judeu, por isso que Yeshua não é grego. Se Deus não queria diferença, não quisesse diferença entre judeu e não judeus, ele teria feito Yeshua nascer no Egito, ou nascer na Grécia, ou nascer na Alemanha. Aí ele quebrava todo o pacto dele. Mas em Malaquias 3 ele fala, eu sou o Deus que não mudo. Eu sou o Deus do ontem, eu sou o Deus de hoje, e eu sou o Deus do futuro, do amanhã. Agora, como é que os pastores, o meio evangélico, conseguem fazer o seguinte pensamento? Não, Yeshua morreu na cruz, instituiu a graça, nós não estamos mais debaixo da lei, então na ressurreição não temos que guardar Shabat, porque ele ressuscitou no domingo, não temos que guardar as leis alimentares, porque ele ressuscitou, não existe diferença entre nós, porque a ressurreição anulou tudo. Irmãos, Yeshua, Mateus 5, diz que ele cumpriu a lei, ele veio para cumprir. Agora olha para mim, se Yeshua, vocês creem que ele é o Filho de Deus? Creem que ele é o Machia? Sim.
Se um filho anular o que o pai escreveu, e a Bíblia fala que o dedo de Deus escrevia a palavra, que ele ditava a Moisés audivelmente, você acha que Deus Pai escreve, vem um filho e anula? Eu não creria que Yeshua ou Jesus, como querem dizer, é o Messias, se ele anulasse qualquer coisa. Se Yeshua não tivesse guardado a lei, se os apóstolos e discípulos não tivessem guardado a lei, e viver como nós tentamos viver, eu não creria em Yeshua, nem nos apóstolos, nem no Novo Testamento. Eu seria um judeu convencional, que não crê nessas coisas. Porque o Filho de Deus anulou, a ressurreição dele anulou tudo isso. Irmãos, é o maior erro de 2000 anos das igrejas. Então, a igreja, o judaísmo messiânico está atrelado ao primeiro século. Esta é a nossa igreja, esse é o padrão apostólico. Não é não é o padrão que se prega aí no cristianismo. Eu respeito todos aqueles que estão pregando aí na televisão 24 horas por dia, amém por eles, mas nosso chamado é voltar ao primeiro século. E ao primeiro século, judeus e gentios, não havia diferença quanto a Cristo, a salvação, mas havia diferença sim daquele que tem identidade judaica e daquele que não tem. E sobre isso eu vou encerrar já caminhando para o fim. Os gentios não são obrigados a guardar a lei de Moisés, mas pode ser abençoada por elas. Romanos 7,12 fala que a lei é santa, justa e boa. Como é que Paulo pode falar que a Torá é santa, justa e boa? Não é verdade? E depois os crentes falam, não, Yeshua anulou a lei. Então, Yeshua e Paulo estão divergindo. Meu Senhor Jesus Cristo, Paulo escreve, em nome do Jesus Cristo, a quem eu sigo, a quem eu sirvo. Então, Paulo é um doido. Paulo é um esquizofrênico, que fala uma coisa que a Torá é boa, depois fala, Yeshua fala que ele anulou a lei. Então, tem interpretações erradas. Ah, mas o fim da lei é Cristo. Romanos 10,4, irmãos, o telos aí é de cumprir, de objetivo. E Yeshua cumpriu a lei de finalidade, de objetivo, não de anular. Paulo nunca anulou a lei, falava eu para essa judia aqui da universidade. Ela falou, mas como é que você me prova isso? Eu falei, eu provo para a senhora com a Bíblia na mão, que Paulo foi um judeu zeloso da lei e cria em Yeshua. E eu disse para essa senhora, doutora, professora, eu disse para ela, olha, com todo respeito à senhora, eu respeito o judaísmo que não crê no Mashiach. Por que eu não posso crer no Mashiach, Yeshua como Messias? É porque os judeus ortodoxos, que eu respeito muito, parte deles creem que o rabino Menachem Schneerson, ou Schneerson, é o Mashiach. Se você vai na Ben Yehuda, no centro de Jerusalém, está lá, Meshiena Adoneinu Menachem Schneerson, nosso Mashiach, nosso rabino. Não está Yeshua. Aí eu perguntei para essa senhora, esses judeus, ou essa senhora não, a quem me pergunta, ao judeu que me pergunta, como um reitor, rabino reitor de uma universidade americana que veio conversar ao museu e falou assim comigo, eu fiquei sabendo que o senhor é messiânico, por que o senhor crê nessa bobagem? Eu falei, primeiro não é bobagem, é bíblico. A Torá fala dele, a Tanar fala dele, os profetas falam dele, os escritos falam dele, e ele falou por si mesmo em nome do Pai. Mas isso não é prova suficiente. Eu falei, mas eu tive uma experiência com ele, o senhor teve? Então o senhor não pode falar. E falei para ele, terceiro motivo, o senhor crê que os judeus que creem no rabino, o Messias, Menachem Schneerson, é o Messias, eles continuam judeus? Sim, claro, são judeus, mas o rabino Schneerson não é o Messias. O senhor crê que ele é o Messias? Ele falou, eu não sou dessa linha, eu não creio que o rabino Schneerson é o Messias. Eu falei, eu creio que Yeshua é o Messias. É um direito que eu tenho, assim como eles têm o direito de crer que Shabatai foi o Messias, que o Schneerson é o Messias, que Bar Korba foi o Messias, eu posso crer que Yeshua é o Messias. Ele virou para mim e falou assim, por que você crê? Simples, porque eu sou engenheiro e posso calcular pela matemática. Se eu não acredito na minha experiência, eu lhe falo de matemática. Como assim? Eu falei, o senhor é americano, conheceu o rabino Schneerson. Ah, sim, claro, eu já era da minha idade assim, então conheceu o rabino. Falei, esquece a Brit Hadashah, esquece o Novo Testamento. Só me responda o seguinte, doutor Rabino.
senhor crê na Tanar? Sim, claro, é livro judaico. Ok, então vamos pegar o seu livro judaico Tanar, que é a Bíblia chamada Antigo Testamento. Lá diz que o Messias nasceria em Belém. O Rabino Schneerson nasceu em Belém? Não, ele nasceu na Rússia. Eu falei, então já tem algo errado aí. A Tanar diz que ele seria criado em Nazaré. Por acaso o Rabino Shabatai e o Schneerson foram criados em Nazaré? Não. Nunca foram lá. Então ele não pode ser o Messias. Depois, falei com esse rabino. Outra coisa. A Torá, a Tanar diz, os profetas dizem, que ele seria o salmista. Eu acredito em Davi? Claro, Davi Hameler, rei Davi, ótimo. Lá diz que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Por acaso o Rabino Schneerson foi vendido por 30 moedas de prata? Que eu saiba, não. Eu falei, vamos continuar. A palavra diz que ele, quando criança, moraria no Egito. Por acaso Shabatai e Schneerson moraram no Egito? Não sei. Falei, ótimo. Vamos continuar. A palavra diz que ele, com Mashiach, levaria, Isaías 53, no madeiro todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, todas as nossas maldições. Por acaso o Schneerson ou Shabatai morreram no madeiro na cruz? Não. Eu falei, então, ou o senhor crê que o Schneerson é o verdadeiro Messias, ou o senhor joga a Bíblia toda fora. A sua Bíblia, a Tanar. Eu não preciso do Novo Testamento para provar que Yeshua é o Mashiach. Estou lhe provando. Agora eu vou lhe dar uma continha que está no meu livro. Aí peguei meu livro para ele. Esse livro chama O Criador, como é que é? O Criador e o Plano da Salvação. Lá eu pego uma continha de um judeu, que não sou eu, chamado Stone, que faz a seguinte conta. Ele pegou essas profecias que eu falei, mais algumas até dá 8, e fez a seguinte questão matemática. Qual a probabilidade de ter existido há 2000 anos atrás um homem que nascesse em Belém, morasse em Nazaré, morasse no Egito, vendido por 30 moedas de prata, que morreu numa cruz, que ressuscitou, né, que nasceu de uma virgem? Está lá, são 33 profecias na Tanar sobre Yeshua. Vamos pegar só 8. Nasceu de uma virgem e que ressuscitou mortos e fez cura e milagres. Está certo? 8 profecias. Qual a probabilidade de um homem há 2000 anos atrás ter existido e cumprido tudo isso? Então o cálculo seria que o cara fez. Pegou a população judaica, pegou dividido pela população judaica e elevou a potência das ocorrências, que é no caso 8 profecias. Sabe quanto deu? A conta? 4 quatrilhões de chance de Jesus é o Messias. Então, se eu tenho dúvida quanto à matemática, quer dizer, qual a probabilidade de um homem ter cumprido 8 profecias 2000 anos atrás, exatamente assim? Nascer em Belém, criado em Nazaré, morar no Egito, vendido por 30 moedas de prata, morrer na cruz, ressuscitar morto. Ele pegou, virou para mim e falou assim, isso é um direito seu. Eu falei, é. Assim como eu respeito os rabinos ortodoxos que creem que o Rabino Schneerson é o Messias, eu tenho que ser respeitado. Se eles são judeus crendo que Shabatai é o Messias, ou Schneerson, ou outro qualquer, eu tenho o direito de continuar judeu crendo que Yeshua é o Messias, porque as Escrituras falam dele. Irmãos, se você não entrar um pouquinho mais técnico, ele te derrota. Por que que, infelizmente, gente que já foi dessa casa hoje está morando em Israel que não crê mais em Yeshua? Porque passaram por uma lavagem cerebral. E eu queria mandar essa pregação para eles. Porque a lavagem cerebral não leva os profetas nem a Torá. Leva ao judaísmo. E a grande lavagem cerebral deles é muito simples. Tem paz no mundo? O mundo vive em paz? Tem guerra no mundo? Então Jesus não é o Messias, porque se fosse não teria... É claro, mas eles não conhecem na Escritura que Yeshua vem como Ben Yosef, como filho do homem, como ele próprio se chamava, e Ben Davi, como filho de Davi, o leão da tribo de Judá. São duas vindas, são 2 tempos. Primeiro ele vem para transformar o nosso coração, depois ele vem para reinar. Yeshua veio como sacerdote, Yeshua veio como profeta, mas ele não veio como rei.
Colocaram na cruz, rei dos judeus, mas ele não foi rei, ele não sentou em nenhuma cátedra, mas sentará no terceiro templo de Jerusalém, está lá em Zacarias 14, que de ano a ano subirão as nações para adorar o grande rei Yeshua HaMashiach. Então essa profecia não aconteceu. Pelo fato dela não ter acontecido, você não pode anular a divindade de Yeshua. Irmão, são argumentos fáceis. Você derrota grandes doutores. Eu tenho medo, se essas pessoas chegam aqui para, muitas vezes, entrevistar alguns de vocês que possam estar mal informados. E eu vou encerrar dizendo o seguinte. Por que então a igreja gentílica se separou de Israel, do seu contexto original? Não dá para falar. Todos os meus livros, diga todos, tem essa historinha que eu vou passar em milésimo de segundo. No ano 70, Tito destrói o templo, expulsa os judeus. No ano 115, Inácio de Antioquia declarou que o judeu devia se opor o crente não judeu devia opor o judeu. No ano 132, Rabino Akiva declara que o Bar Kokhba era o Messias de Israel. No ano 135, o imperador Adriano muda o nome de Israel, Kisaritael, que é um acróstico, para Palestina, terra dos filisteus. E o nome Jerusalém, cidade do Deus da paz, mudou para Hélia Capitolina em homenagem ao Deus Sol romano, capital do Sol. Estão entendendo por que as coisas saíram do primeiro século? Vamos lá, rapidinho. Constantino institui praticamente a religião cristã em Roma. Justino declarou, somos de Israel de Deus. Está aqui, Diálogo 11:5, folha, página 100, do livro dele. Fala, nós somos Israel de Deus. Judeus não tem mais escolha. Eles são raça ruim que mataram Jesus, são assassinos de Cristo, é chamado de deicídio, assassinato de Deus. E começam a culpar os judeus. Aí vai, Ed de Milão, põe a sinagoga fora da lei. Concílio de Nicéia, cria o crédulo. Bispo Macião é contra os símbolos judaicos. Bispo Crisóstomo escreveu sermões que acusa os judeus de deicídio, assassinato de Deus. Papa Inocêncio publica Guardar o Domingo. Introdução ao culto a Maria, em 431. Concílio de Orleans reforça a guarda do domingo, 590. O Papa Gregório qualifica de anticristo todo aquele que guardasse o Shabat. Ei, diga comigo, ei, apelou. É um decreto. Todo crente não judeu que guardar o Shabat é cúmplice da morte de Cristo. É pesado demais, né, não? Se eu colocasse isso aqui na placa, ninguém viria aqui sábado. Só os corajosos. Veneração das imagens, 787. Ô, gente, separou de Israel, vai entrar idolatria, vai entrar sexo, vai entrar dinheiro, vai entrar corrupção, vai entrar mulher, vai entrar tudo que é porcaria. É isso que está acontecendo. Aí quando chega o coitadinho de Lutero lá, sai de Roma, ele saiu daquele sistema. Mas quem falou que ele voltou para Jerusalém? Ele continuou celebrando Natal, celebrando as festas pagãs, as doutrinas, ele tirou o sacramento, mas continuou com a cruz, continuou com tudo. Continuou praticamente com o credo de Nicéia, não é? Celibato sacerdote, as cruzadas, expulsão judeu da Espanha, reforma protestante, né? O calvinismo, não é? Inicia o movimento pentecostal em 1907, 1967, toma-se Jerusalém. Aleluia! Oséias capítulo 6, por 2 dias, 2000 anos. Lucas, por 2000 anos, os gentios pisariam em Jerusalém. Desde que não viesse, até que viesse a Jerusalém a pertencer à mão dos judeus. Por 2000 anos seriam pisadas pelos gentios, até que os judeus chegassem e dominassem Jerusalém. Essa é a guerra dos 6 dias. Né? Tomaram Jerusalém e um grande avivamento começa. O judaísmo messiânico que estava lá, na minha opinião, o judaísmo messiânico sempre existiu. Em 2000 anos, ele nunca deixou de um judeu crer em Yeshua. E a gente pega esses fatos isolados, né? Quando lê a história desses rabinos, né? Da era medieval, da época antiga, a gente vê que sempre teve um que creu em Yeshua. Né? Agora, em 67, Jerusalém na mão dos judeus, há um reavivamento. O movimento judaico-messiânico renasce nos Estados Unidos. Aliás, já tinha começado quando o movimento sionista de Theodor Herzl, em 1897,
Ali começa o judaísmo messiânico também, paralelamente à criação, ao desejo de se criar o Estado de Israel, que viria 50 anos depois, até 1948. Então, o movimento desperta. Os judeus, o americano tem um evangelismo muito forte, batista, presbiteriano, metodista, adventista, e eles foram para o movimento Woodstock, dos hippies, e eu sou dessa época, eu me lembro muito bem, e eles foram evangelizar os hippies, daqueles movimentos de Woodstock, do qual eu me lembro muito bem. Não participei, mas a gente tinha admiração para aquele movimento de rebeldia, né? Eu mesmo tive uma calça jeans, uma chanela de couro, e o cabelo meu batia até aqui, nos peitos, não é? Era hippie, também meio hippie, que eu nunca fui, mas meio, com aparência de hippie, barba grande. Então, eu sou dessa época. E aí, o que eles fizeram? Os batistas, adventistas, presbiterianos, pregaram para aqueles drogados, e lá sai Dr. Dave Stern, lá sai Russ Resnick, que é o nosso presidente da Federação Judaica, ex-secretário. Lá, Dave Stern é o autor da Bíblia Judaica, o maior, né, catedrático do meio messiânico. Lá sai uma série de outros rabinos, como Walter Liba, como Ira Brauer, e todos que vocês conheceram aqui, que vêm desse movimento super doido, super hippie. Eles se convertem e aí eles fazem a pergunta. E aí entra rabinos como Joseph Shulam, Dan Juster e outros. Eitan Chichikov foi hippie, drogado. Hoje ele chefia a sinagoga de Haifa. Eles perguntaram assim: por que nós, sendo judeus, temos que virar batistas? Por que nós, sendo judeus, temos que virar agora presbiterianos? Por que nós, sendo judeus, temos que guardar o domingo do Papa Gregório? Por que nós, judeus, temos que comer porco? Se a palavra fala para não comer. E aí eles começaram a se reunir em casas e foram começando a criar sinagogas. Não é? Esse é o reavivamento do movimento judaico messiânico. E começou o movimento de restauração. No Brasil aparece a renovação carismática da Igreja Batista, Presbiteriana, Adventista, as igrejas pentecostais, que nasceram em 1907, passam a reavivar e se multiplicar em 67 para frente, como essas igrejas que tem aí, ultrapentecostais, todas começam a sair depois de 87, de 67. Né? E 70 foi a época dos televangelistas, né? Jimmy Swaggart, Billy Graham, e começou aquele reavivamento mundial. Heinrich Bunker, né? Começou esses grandes avivalistas. E aí eu me lembro bem, eu converti em 87, no final 7, e aí eu me lembro, né, do Jimmy Swaggart, e aparece grandes profetas de Deus, grandes, e foi aquele avivamento fantástico. Aí chega em 96, criamos o Ensinante Sião, em 97 criamos a Ratzion, que fazemos agora a semana que vem 21 anos. Gente, diga amém. Então, nós estamos sendo fruto de um avivamento. Então, na congregação, para encerrar, na congregação judaico-messiânica, há dois tipos de seguidores de Yeshua. Não tem hierarquia. Isso é a primeira pergunta que fala. Escreveram na tese de doutorado que eu aqui discrimino os não-judeus, os judeus eu dou cargos importantes, o não-judeu é ralé. Nunca fiz isso aqui. Nunca. Nunca fiz isso. E se eu fizesse, pode ir embora que eu virei seita. Não há diferença de judeus e não-judeus quanto à salvação, que estão em Cristo, merecem o mesmo direito, as mesmas regalias. Agora, o que acontece na Ratzion para encerrar? Preste atenção que isso vai tocar na sua vida e vai mudar seu estilo de vida hoje, se você estiver errado. Vamos lá? Aquele que é judeu, tá? Aquele que é judeu tem sangue judeu. É sangue. Judeu é sangue. Não é você que quer ser. Não existe isso. Ah, eu virei judeu. Eu estou lá na Ratzion. Ah, você agora é judeu messiânico? Sou. Não, você não é um judeu messiânico. Você é um gentio messiânico. Se você quiser usar a palavra correta, eu falo, se você é judeu, não. Mas eu sigo a linha messiânica. Eu recebo as bênçãos da casa de Israel todas, as festas bíblicas, o Shabat, tudo. Quem ganha? Aquele que cumpre. Ah, então você não come porco? Você não é judeu? Por que você não come porco? É porque eu creio das leis alimentares de Levítico 11, são bênçãos para a minha vida. Quem recebe a bênção? Aquele que cumpre. Eu não sou obrigado na Ratzion, mas é bênção, não é norma da casa, é bíblica. Então, se é uma instrução bíblica, tudo que é instrução bíblica você pode fazer, que você vai ser abençoado. Não é verdade? E qual o outro tipo de gente que tem? Os judeus de sangue,
que a lei de Israel fala que é matriarcal. Por exemplo, eu em Israel... Bom, eu não. Qualquer pessoa que não tem uma mãe judia em Israel não é judeu. Por exemplo, tem caso de rabinos, amigo nosso, que o pai é judeu e a mãe é americana. Em Israel ele não é judeu, ele é israeli. Ele migra para Israel e recebe uma carteira de identidade chamada de israeli. Os árabes também são israeli, que nasceram em Israel, mas não são judeus. O judeu tem que ser mãe. Isso é a Constituição de Israel. Ah, Marcelo, você concorda ou discorda? Eu respeito. O Israel é soberano para fazer as leis que quiser, como o Brasil faz a Constituição que quiser. Agora, o que diz a Bíblia? O que vocês acham? Qual é o padrão bíblico de quem é judeu? É o patriarcal e ambos. Abraão, Isaac e Jacó. A Bíblia não falou Sara, Raquel e Lia. Né? A Bíblia fala Abraão, Isaac e Jacó. Se você pega a genealogia de Yeshua, é toda masculina. Se você pega em Lucas, a genealogia por parte de Jesus, de Maria, é toda masculina. Apesar de falar da mãe. Eles não saem falando das mulheres, saem falando dos homens. Até chegar em Maria, mãe de Jesus. Então, biblicamente, judeu é aquele que é de pai, não é? Porque tem um cromossomo Y, é 100%, e aquele que é de mãe, porque ele tem a mitocôndria X da mãe dele. Então, naquela época não existia cromossomo para estudar, mas hoje existe. Eu acho que Israel, mais cedo ou mais tarde, vai ter que mudar essa lei, pelo menos em termos de ciência, não é? Porque eu tenho isso do meu pai, o meu pai do avô, do bisavô, e vai aí por 5.000 anos atrás. Não é? Por isso que o teste de DNA é importante, embora não prove nada, mas quando você tem uma linhagem judaica, prova que aquilo não saiu fora, né? Tanto para o pai como de mãe. E os não-judeus? São os não-judeus de várias nacionalidades. Então, nessa casa aqui tem descendente de árabe, tem descendente de africanos, de afro-brasileiros, tem descendente de europeus, não é? Tem brasileiros, tem índio, descendente de índios. Eles são menos valorizados? Não. Eles são judeus? Não. Eles viram judeus frequentando aqui? Não. Mas eles podem participar das mesmas bênçãos da casa de Israel. Agora, no Brasil, tem um terceiro caso. São os anuncim. Porque os cristãos novos queimaram os nossos livros, tiraram a nossa fé, fecharam a nossa sinagoga, profanaram os nossos cemitérios e obrigaram a gente a virar católico. Esse é o caso da maioria de vocês. Agora, pelo fato de você ter um sobrenome, não quer, que está na Torre do Tombo, de ter um ascendente judeu que foi morto na fogueira, como o nome Oliveira, Pinto, Mendes, Miranda, sei lá o que for, você não é judeu. Ah, mas eu sou Oliveira. Mas quem falou que Oliveira é judeu? Houve judeus de nome Oliveira, mas você tem que ser descendente dele. Essa é a lei 30A de Portugal. Se você prova que você é descendente de um judeu na sua linhagem, você tem o direito à cidadania portuguesa reconhecida pela comunidade israelita de Lisboa. Não sou eu que reconheço. Agora, o que eu quero encerrar? Olha para mim para encerrar. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: eu tenho muita paciência com os marranos, com os anuncim, com os cristãos nossos. Por quê? Ele está numa fase de transição. Os nossos cartórios são livros, nossos paróquias são livros em paleografia, não são digitalizados como Portugal. Então, o que eu recomendo os anuncim? Tempo de espera, tempo de busca. Então, você pode fazer um DNA. Não vai te provar que você é judeu, mas vai te provar que você tem um J, como eu tenho, J2. Não quer dizer que J2 é judeu, mas 50%, de acordo com laboratórios especializados, afirmam que quem tem um J é judeu. Quem tem um RB1, 8%. Quem tem um G, que é o norte da África, 12% de chance de ser judeu. Então, há exames para isso, tá certo? Há exames para isso. É uma evidência, não uma prova. Foi a primeira pergunta que a doutora me fez. Está escrito aqui que o senhor vai chegando no seu pé de DNA. Eu falei, eu não posso pedir porque o DNA não é conclusivo. Não é conclusivo, ele é um indicador, é uma evidência. Porque uma pessoa que deu um J2, ele tem 50% de probabilidade de ser judeu. Já é alguma coisa, vai. 50% é muito. Quando eu fiz o meu DNA em 2004, era 75%. Agora aumentou, as amostras caíram para 50%, porque está entrando mais gente, né? Mais misturados. Muito bem. É uma evidência. Outra evidência, sobrenome. É sim. Tem sobrenome que nunca apareceu
na Torre de Tombo. Mas quando você pega os Mendes, os Carvalhos, Oliveira, os Pintos, Miranda, os Franco, os Costas, está assim. Então, há uma possibilidade de um sobrenome desse ter algum ascendente judeu. Terceira coisa, evidência, cidade. Você vai me falando, eu já vou sabendo. Se é que a doutora Neuza Fernandes consegue rastrear aqueles processos que ela analisou no circuito judaico mineiro, que é o ciclo do ouro, Diamantina, São João del Rei, Sabará, Ouro Preto, Mariana, até Diamantina, se você estiver nesse perímetro aí, aqui houve uma concentração desses judeus. E gozado, todos os 70 casos que o museu já ajudou na cidadania são dessa região, porque concentrou. Por causa do ciclo do ouro, eles vieram mais para cá, não é? Do que outras cidades. Por exemplo, você vai lá no Rio Grande do Sul, eu não quero falar, pode existir algum cristão novo lá, mas é raríssimo, porque eles não têm na história onde eles fixaram. Então, eles fixaram no Nordeste, pelo Império e Domínio Holandês, eles fixaram em Minas Gerais. E na Bahia, tem a famosa Branca Dias, mas nem todo sobrenome Dias quer dizer que é judeu. Então, são evidências, tem que correr atrás, né? Então, aqui eu falo que é um tempo de espera. Neste caso aqui, eu não posso interferir. Porque chega gente aqui para mim, já estou encerrando, fala assim, eu sinto que eu sou judeu, eu sonho com essas letras em hebraico que eu vi aqui, eu já sonhei com essas letras, eu tenho um amor a Israel, eu identifico com Israel, eu sou judeu. Eu falo, olha, não sou eu que vai falar que você não é. Faz o seguinte, aguarde o tempo de Deus e espere uma confirmação, ou confirmação de genealogia, não é? Agora, o Espírito Santo falou que você é judeu, eu vou falar que não é? Ou o Espírito Santo falou de fato, ou você está confuso. Então, você tem que colocar isso no altar de Deus, esperar essa confirmação. E viva conforme foi chamado. Você sente bem, aqui não é pecado o não-judeu viver, não se tornar, viver, guardando as festas, a Torá, tendo todo o zelo com a palavra de Deus, com o judaísmo messiânico, é um direito dele. Por exemplo, o não-judeu aqui pode colocar uma mezuzá na porta, sim ou não? Pode, porque é um símbolo. Mas foi dado à casa de Israel em Números 15. Sim, mas em Cristo ele tem direito às promessas, às bênçãos, aos pactos. Isso para mim não é judaizar. Judaizar, o que é que eles me acusam aí de judaizante? Eu vou te explicar o que é judaizar no meu conceito, no conceito que nós aceitamos. Judaizar é pegar um não-judeu e virar ex-judeu. Você agora virou judeu, você não é mais brasileiro, você agora é judeu, chamada aí israelita da nova aliança. Não existe isso. Não existe isso. Pelo fato de você estar em Cristo, você não vira judeu, como esse povo aí acha que vira. Por exemplo, nós não somos eframitas. É a primeira pergunta que eles fazem. Vocês são eframitas? Não, não somos. O que é eframita? Todo crente é descendente de judeu. Já viu essa doutrina? Todo crente é descendente de judeu, da tribo perdida de Israel, as 10 tribos. Não, nós não somos eframitas. Não, muitos aqui não são judeus e nunca serão e nunca se tornarão. Serão gentios, messiânicos. E eu quero agora, hoje, para encerrar, tenho orgulho de ser um gentio messiânico. Se você não está certo das suas raízes, tenho orgulho. Não, eu sou um gentio messiânico. E estou feliz nessa sinagoga, porque eu recebo bênção, eu recebo palavra. Agora, se você sente seu coração, está em processo de buscar evidência, DNA, cidadania, genealogia, faça. Faça, porque você vai tirar essa dúvida e vai ficar muito mais tranquilo com a sua consciência. E se Deus não falar, viva como você achar que é o melhor que você pode viver servindo a Yeshua. Não é verdade? Então, por isso que eu não exijo aquele caixotinho de equipar que todos vocês coloquem, porque eu não posso obrigar uma pessoa a colocar se ele não identifica com Israel. Eu não posso obrigar a usar um talite, esse é um mandamento para judeu. Um não-judeu pode usar? Na minha opinião, pessoal, pode, mas ele não vira judeu por causa disso. É um símbolo de chale de oração. Vamos encerrar então? Está indo claro? Está indo claro? Não, então, judaizar é pegar um não-judeu e virar ele judeu. Agora, pelo fato de você... gente, olha para mim para encerrar. Eu sou tão simples para pensar. Se Jesus fosse francês, você não ia aprender os vinhos franceses, o queijo francês, a comida francesa, os croissants franceses. Yeshua fazia croissant. Não é verdade? Yeshua comia o cocovan, o galo ao vinho. Então vão comer o cocovan. Agora, irmãos, Jesus é judeu, então é natural, é natural que o não-judeu...
Adore Yeshua como Mashiach. Ele vai querer vestir como Yeshua, comer como Yeshua, seguir o cardápio de Yeshua, que era caché, levítico. É claro, isso é natural. Ah, não, eu vou colocar um colarinho de padre aqui colarinho branquinho, né? Tem pastores que colocam o clero, né? Aquele cueiro que chama. Eu vou colocar o cueiro aqui porque eu identifico com Roma. É um direito seu. Mas se você identifica com Israel, você vai usar alguma coisa assim. Você vai ter um Aron Hakodes com uma lâmpada vermelha. Ah, o Rabino Marcelo imitou o sacrário. Não, é o sacrário que imitou a gente. Porque isso aqui é antiguíssimo. Ah, o Rabino tem hóstia lá dentro. Não tem hóstia. Isso aqui é o Ner Tamid, quer dizer, luz da vida. Ner Tamid, luz eterna. Porque a Torá é luz eterna. A palavra é luz eterna para aquele que buscar. Ô, gente, eu sou tão julgado. Vocês nem imaginam como me crucificam. O Rabino tem hóstia lá dentro. Por isso que põe aquela lâmpada vermelha lá. Ai, meu Deus, que ignorância. Os descendentes têm o direito e o dever de preservar a identidade judaica. Aí você vai, para encerrar. Por que um judeu crente em Yeshua deve preservar a identidade judaica? Muito simples. Se todo judeu, como eu fui, batista, virar batista como eu virei, quem vai cumprir as profecias e guardar o domingo, celebrar as festas e os dogmas romanos? Quem vão cumprir as profecias ligadas a Israel para a volta messiânica, que os profetas falaram? Quem vai fazer o deserto florir? Quem vai restaurar as 10 tribos? Quem vai restaurar o Estado de Israel? Quem vai restaurar o hebraico? O batista? Quem vai vender suas posses e mudar para Israel? O batista? O presbiteriano? O adventista? O judeu. Bom, vamos lá. Há leis específicas só para judeu? Sim. Quais são as leis que só o judeu cumpre? Quais são as leis? Você? A Brit Milá, a circuncisão. Paulo fala, o não-judeu não circuncida, porque circuncidar vai guardar toda a lei. Então, não recomenda a Brit Milá. Agora, apresentar uma criança não-judia no 40º dia, pode? Pode, é bíblico. Isso é para as nações. O gentio vai guardar a lei? Pode. E olha aqui. Então, a Brit Milá, a mitzvah de voltar para Israel, pertence ao judeu. E agora, para encerrar aqui, a Torá é para as áreas não restauradas de nossa alma. E eu dou um exemplo aqui, que ninguém erra. Imagina que o Rio de Janeiro seja o céu, o paraíso, tá? Para onde nós vamos. Imagina que você está em Belo Horizonte. Vamos imaginar que só há uma reta, tá? De Belo Horizonte ao Rio que leva ao Rio de Janeiro. Não existe outra estrada, não dá para passar por outra, tá ok? Faz de conta. Aí, se você pegar a 381, você vai para São Paulo. Se você pegar aqui a 040 do lado de cá, você vai para Brasília. Mas se você pegar a 040 em direção ao Rio, você chega no Rio. Então, isso é graça. O que é graça? É ser colocado no caminho. Yeshua, a verdade, o caminho, a vida. Você tem que estar em Yeshua. Aí você já está reta rumo à salvação, à vida eterna. Amém? 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 Entenderam? Agora, olha para mim. Nesta estrada vai haver entroncamentos, Lafayette, Barbacena, Juiz de Fora. Não pegue esses caminhos, porque se você pegar outro caminho, você não vai chegar no Rio, que é o paraíso. Estão entendendo? Então, na nossa vida de crente, vai haver essas encruzilhadas. Vai haver leis, diga leis, mandamentos, são as placas. Curva fechada à direita. O rio chega reto. Se você entrar à direita, você não chega no rio, você está em Juiz de Fora. Entendeu? Então, o que são as placas? A Torá. As placas, para guiar a sua salvação. A Torá não salva, a placa não salva o motorista, mas ela orienta o motorista a chegar no rio. Quem está entendendo? Quem chegará ao rio na salvação é quem está em Yeshua. E Yeshua te põe na estrada certa. É isso que é a graça. Agora, eu preciso da lei, porque a lei vai me orientando. Olha para mim, para encerrar. Se eu morasse, convertesse e morresse no outro dia e fosse para o céu, não precisaria mais disso, a Torá. Mas por que eu preciso da Torá? Porque eu estou salvo vivendo num mundo que jaz no maligno. Então tem que ter placas. Ei, não sai dali. Ei, não adultera não. Ei, não furta não. Ei, não entra na corrupção. Ei, não faça isso, não faça aquilo. A Torá é boa. Por isso Paulo fala, ela é santa e boa. Porque ela me conduz à justiça. Os estatutos, você está viajando aqui de carro. O carro estraga, dá aquecimento.
no radiador. O que é o estatuto? Para garantir sua viagem. Você está seguindo as placas, mas o carro quebrou, furou o pneu. Então, qual que é a lei? Ande com estepe. Se furar o pneu, você tem um reserva para trocar. E se você não tiver o estepe, você vai parar na estrada. E a sua salvação vai se comprometer e se vier um lobo mau lá de comer. O lobo mau que eu falo são os motéis da vida, as propinas da vida. Estão entendendo? Quem está entendendo? E o que são as ordenanças? Chegando ali em Petrópolis, não tem posto de gasolina. E não tem restaurante. E deu um embananamento, deu um acidente. Você vai ficar 8 horas dentro do carro. Não tem cidade, não tem nada. Leve um franguinho com farofa, dizia minha avó quando ia viajar. Então, isso são ordenanças. Então, eu estou na graça para chegar no paraíso, mas eu preciso de mandamentos, que são as placas, os estatutos, que são a maneira que eu chego, e as ordenanças, que são coisas menores, mas úteis. Porque se você não tiver o franguinho com farofa ou um pastel, você vai morrer de fome. Leve uma garrafinha d'água. Quem está entendendo? Gente, quem não entender esse exemplo, eu desisto do meu ministério, porque não tem como eu explicar a lei e a graça mais fácil do que isso. Tá? Muito bem. E para encerrar, olha como o Marcelo vê. Palavra Amós 7,7. Passa o prumo no meu povo. Eu acho que a igreja do primeiro século, qual é a conexão judaísmo messiânico? Se comprometer com o primeiro século. Judaísmo messiânico que não se compromete com o primeiro século, para mim está falhando, está errado. Judeu messiânico tem que estar no primeiro século, que é o nosso padrão, é o plumo, há o equilíbrio. Agora, o que fizeram? Olha o que fizeram. Quando Yeshua e os apóstolos deixam esse caminho para nós, vem Roma e fala, não é nada disso. A língua não é hebraica, é o latim, as festas não são as suas, são as... Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.